Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, que me acompanham na página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp. A todos desejo uma linda e abençoada noite. Então vamos neste instante levar os nossos pensamentos e os nossos corações, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, que nos ilumine nesta bendita hora, para que Jesus Divino e Amado Mestre, a Virgem Santíssima, os nossos abnegados mensageiros de Deus, denominados de os nossos mentores, que nos acompanham, nos guardam, no meio das nossas ciladas, as ciladas da nossa vida terrena, na nossa caminhada terrestre, para que possam nos assistir trazendo do céu esses eflúvios luminosos para mais esta rica e feliz oportunidade, esta ocasião que poderá ser considerada nas nossas vidas de alegria, alegria dos nossos espíritos. Então vamos seguir estes passos para que possamos ter um canal aberto dos vários locais para os planos espirituais e recebermos desta forma o que nos é de direito. E levemos a nossa mente a essas falanges benditas e poderosas nos mundos espirituais, nesses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, porque eles se preocupam muito com o ser físico. Nós somos os seres humanos no meio das nossas caminhadas e jornadas e muitas vezes, nós vibramos uns nos outros até por nos faltar neste instante, naquele momento, a nossa consciência. Então vamos neste instante pedir a Jesus que essas correntes geradas pela inveja, pelo ódio, pelo ciúme e vaidade, pedir a essas falanges dos médicos espirituais que aqui se deslocam na ajuda incondicional da nossa melhoria espiritual, para que eles sejam, para que essas forças sejam manipuladas nos planos espirituais dos mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, para falarmos das ciladas espirituais, poderosa e sempre nos relacionamentos humanos. A lei de sintonia responde pelos acontecimentos de toda a ordem na economia moral e social do planeta terrestre. As afinidades propiciam o intercâmbio dos sentidos, facilitando a harmonia que proporciona muitas vezes mesclarem as vibrações do mesmo teor, fortalecendo-as e ampliando-as. Em razão disso, as ocorrências psíquicas e físicas, não raro, resultam das causas anteriores que as promoveram, porque cada ação dá lugar a uma reação equivalente. E, quando não se encontra no presente aquele fator desencadeante, ei-lo que se encontra no nosso passado. O ser humano atual procede de anteriores reencarnações, nas quais a conduta estabeleceu contactos positivos com perturbadores que ressurgem, vinculados pela lei de sintonia em afinidades que resumam, voltando a vincular aqueles que se encontram na mesma faixa vibratória. Normalmente, adversários que se não modificam com a morte, pessoas amistosas que não alteram o comportamento ao desencarnarem, reencontram aqueles que os prejudicaram, predispondo-se desta forma a infelicitá-los por meio de esforços injustificáveis e cruéis. Quando ignorantes ou brutalizados investem
violentos em atitudes vigorosas, tão precipitadas, agredindo os seus antigos comparsas que se lhes transformaram nada mais, nada menos que foram aqueles seus algozes. Fluindo a alegria da vingança, alucinam-se e furibundos buscam desequilibrá-los, levando-os ao sofrimento e à desesperação. A dívida irradia vibrações que são captadas pelo credor, graças a Deus. Portanto, onde se encontra o fraudador, o criminoso, a sua consciência de culpa, mesmo indiretamente, emite ondas que sincronizam com aqueles a quem nós enganamos. Nesse momento surgem algumas obsessões constrangedoras, porém quase sempre de breve duração, em se tratando de espíritos lúcidos que permaneçam presos aos sentimentos inferiores. A técnica de cobrança ela é diversa, repousando no nosso dia-a-dia de hábeis de esforços largamente elaborados, portanto, com efeitos danosos de volumosa parte, reencontrando os desafetos, acompanham-nos, estudam-lhes a conduta e os hábitos, até identificarem os seus pontos vulneráveis, suas tendências negativas, suas paixões e interesses inferiores, passando a estimulá-los porque são do agrado de quem os cultiva. Acordados nesses apetites, dão-lhes espaço e encorajamento para o gozo, até tombarem nas malhas dos excessos, dos desgastes, das complicações, para cujos resultados não atenta. Deixaram-se seduzir pela ilusão de que tudo lhes era lícito e permitido, mesmo que o prejuízo de outras pessoas. Por isso, desconcertam-se e passam a sofrer. Outras vezes, essas mentes livres, ora desvestidas do escafandro carnal, formulam planos e preparam armadilhas para o futuro, aguardando os danosos resultados que lhes facultarão assenhorarem-se dos incautos e que com eles sintonizam, vivenciando a mesma harmonia e privatização. Conduzem pessoas permissas para a convivência com os seus desafetos, estimulando-os à comunhão perniciosa quando promíscua, que termina em cenas escabrosas, assinaladas por escândalos calamitosos e irreversíveis. Ensejam oportunidades invejáveis que promovem e ajudam por inspiração, adormecendo os valores éticos ou intoxicando-os nos seus desvaneios que exorbitam das funções e as desmerecem, despertando comprometidas e envergonhados, facilitam encontros ricos de encantamento com indivíduos desprovidos de caráter, com os quais privam por algum tempo, sendo depois por eles chantageados, explorados, desmoralizados. Fascinam que por hipnose para prazeres fugazes, sabendo dos estipêndios altos que serão cobrados àqueles que lhes inspiram satisfação de uma hora.
para a colheita de lágrimas acerbas por longo e longo tempo. Desviam a ótica dos descuidados que passam a identificar o que lhes é agradável, embora os perigos nos quais repousa o gozo se ridicularizem uns e põem a arder os outros, através de bem aplicadas, expressivas doses de fluidos que manejam com muita habilidade, passando a comandar-lhes a usina mental e a organização física por meio de estímulos, terminando por muitas vezes comprometer aqueles que lhes cedem os espaços e alegrando-se quando os veem em desdita e desequilíbrio. Tais ocorrências e sucessos, porém, são consequência da sintonia que vigora entre uns e outros, vítimas e perseguidores, porque essas ciladas espirituais são muito frequentes e é necessário que as mulheres e os homens da terra, apesar de endividados, despertem para a própria realidade e resguardem-se nos bons pensamentos, na oração, nas ações edificantes que lhes constituirão recursos superiores para sintonizarem com as correntes elevadas da vida, pondo-os a salvo dos conúbios infelizes e das obsessões danosas de longo porte. Ninguém reencarna para sofrer, para ser infeliz. A reencarnação tem por meta primordial e principal desenvolver os valores íntimos que dormem no ser, porque ao ampliá-los, exercitando-os nos caminhos da evolução, as leis soberanas restabelecem a reparação do erro, não a punição do equivocado, porque em tudo e em todo lugar o amor de Deus tem prevalência e todo bem, toda a ação meritória que alguém pratica diminui-lhe o débito, ajuda-o a recuperar-se perante a sua consciência cósmica e socorre aquele a quem haja prejudicado. A lei de sintonia, desse modo, une os que são afins, propondo elevação para uma maior identificação com Jesus divino e amado Mestre, com Deus Pai Todo-Poderoso, com a Virgem Santíssima, com esses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, os nossos mentores espirituais. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a todos desejo uma linda e abençoada noite, um lindo e abençoado fim de semana. Que Jesus os abençoe. Graças a Deus.